Alô meus amigos, alô minhas amigas, bom dia! Hoje, 11 de julho de 2019, estamos por aqui produzindo mais um conteúdo para o canal Rumo ao Nada. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações. Olha meus caros amigos, 19 deputados da oposição votaram a favor da reforma da Previdência. Essa história nós já vimos no pente fino, né? Até muitos aposentados estavam confiantes em muitos senadores e deputados que se diziam de oposição, mas que votaram favorável ao pente fino do INSS. Podemos citar aqui o Jorge Cajuru, podemos citar aqui o Flávio Arnes da Rede e tantos outros que se dizem oposição, mas que votaram favorável ao governo federal. Agora estamos vendo a mesma situação na reforma da Previdência. Só para você ter uma ideia, eu estava ouvindo um especialista previdenciário comentando numa emissora de rádio nessa manhã, no dia de hoje, que 30% da população brasileira, depois de aprovada essa reforma da Previdência, ficarão sem aposentadoria, porque não vão conseguir, digamos assim, o que é preciso para conseguir se aposentar. Só para você ter uma ideia o quanto ela é nefasta na vida do cidadão. Olha, entre elas já anunciávamos há muito tempo, né, a Tabata Amaral do PDT. Todo mundo confiava nessa moça, todo mundo tinha esperança nessa moça, né? Na primeira oportunidade, o que ela faz? Ela já trai o seu próprio eleitorado. Olha, 19 deputados de partido de oposição votaram a favor da reforma da Previdência proposta pelo governo de Jair Bolsonaro. Na verdade, o Jair Bolsonaro enviou a reforma da Previdência para lá e depois abandonou, né? Esse que é o fato. O pai da reforma da Previdência, você pode ter certeza que é o Rodrigo Traia, não quis dizer o Rodrigo Maia. E a mãe da reforma da Previdência é o Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Esses dois que estão bancando a reforma da Previdência. Vai cair nas costas deles essa traição ao povo brasileiro, porque da maneira que hoje está desenhado o texto, se você pegar e ler, você percebe que cortar privilégio ali não existe coisa nenhuma. O que existe é penalizar os pequenos, aqueles que recebem menos de R$3.000 por mês. Pode pegar o texto e ler para vocês verem se não é esse de fato a realidade do texto da reforma da Previdência. Olha, entre os 379 votos, olha a larga maioria de pessoas que votaram favorável ao texto, né, pela aprovação do texto base da proposta de emenda à Constituição, a PEC de número 6 de 2019, estão integrantes do PDT e do PSB. Por isso que eu exijo aqui e cobro, né, que tenha uma reforma política, né, para poder igualar. Se a pessoa não, digamos assim, não reza pela cartilha do partido, não tem por que estar dentro de um partido. Digamos que eu estou dentro do PSL, se eu não concordo com as ideias do PSL, eu não tenho que ficar lá votando toda a vida contra o meu partido, né? Então eu vou procurar uma bandeira partidária que é onde está englobado os meus pensamentos, não é verdade? Olha, os deputados ainda discutem destaques ao parecer do relator Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, que pode conceder benefício a categorias profissionais, como professores, policiais, além de um destaque em favor da bancada feminina. O maior partido de oposição, com 54 deputados, o PT, fechou questão contra as mudanças nas regras de aposentadoria em março e todos seguiram essa orientação. Na época, a presidente da sigla, deputado Gleice Hoffmann, do PT Paraná, chamou a proposta de grande mentira de Bolsonaro. A resolução contra a reforma foi aprovada por unanimidade na reunião executiva. Com 32 deputados, o Partido Social Brasileiro, o PSB, né, que é o partido do Cajuru, também decidiu que parlamentares que votassem a favor da PEC poderiam sofrer punições, incluindo expulsão. A decisão foi tomada por maioria pelo Diretório Nacional da sigla nessa segunda-feira, nessa última segunda-feira, né, dia 8.
Em nota, o partido afirmou que a proposta irá aumentar a desigualdade social e imporá medidas cruéis aos trabalhadores mais sofridos e às classes médias de nosso país. Na verdade, eu não duvido que a reforma da Previdência possa gerar um falso crescimento no país. Só que a grande questão é, e esses cidadãos que estão na ativa trabalhando, um dia vão precisar trabalhar, se aposentar, né? É aí que vai começar o dilema de muitas pessoas. Ainda assim, 11 deputados apoiaram as mudanças nas regras de aposentadoria. O deputado Felipe Figoni, do PSB do Espírito Santo, já havia anunciado sua posição. Esse texto foi construído a muitas mãos. Ele ficou muito melhor do que o texto original enviado pelo governo. Portanto, ele obviamente tem nosso apoio, afirmou no plenário na última quinta-feira, após a aprovação do relatório na comissão especial. Só vale ressaltar aqui, gente, que o governo já começou a liberar as emendas parlamentares, esses 20 milhões para cada parlamentar que votar favorável ao texto da reforma da Previdência. O governo tentou negar, né, que isso fosse pela aprovação da reforma, mas um dos ministros do governo foi sincero, falou: não, o dinheiro é para isso mesmo, é para eles votar favorável. Votou a favor da reforma, ganha, não votou, não ganha nada. Olha, no PSB também votaram a favor da reforma Átila Lira, do PSB do Piauí, Emidinho, né, Madeira, do PSB de Goiás, Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, Jefferson Campo, do PSB de São Paulo, Lisiane Bayer, do PSB do Rio Grande do Sul, Luiz Flávio Gomes, PSB São Paulo, Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo também, Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina, Rosane Vale, do PSB de São Paulo e Ted Conte, do PSB do Espírito Santo. Agora vem a pergunta que não quer calar, né? Você que está aí do outro lado. O partido tem o total direito de expulsar, né, essas pessoas que votaram contra o partido. Mas só que tinha que ter uma cláusula que o partido pudesse tomar o mandato de volta, que o mandato fosse do partido, porque a pessoa se elegeu pelo partido, literalmente o partido devia deter o poder dessas pessoas. Olha, votou contra, você não concorda com o nosso partido, vá para outro partido, daqui 2 anos você entra na política e se elege pelo novo partido. Esse partido nos pertence, esse mandato nos pertence, né? Isso também já foi debatido até no Supremo há tempos atrás, né? Mas pelo visto o partido, digamos assim, a vitória, o mandato pertence ao parlamentar e não ao partido. Precisaria de uma reforma política para mudar esse sentido, esse contexto, né? Na minha opinião, o mandato pertence ao partido, mas você que está do outro lado pode pensar diferente digamos assim, do meu raciocínio. Olha, o PDT, que em 2018 lançou Ciro Gomes como candidato ao Palácio do Planalto, também orientou seus 27 deputados, seus integrantes, a rechaçar a PEC. Nessa última terça-feira, Ciro defendeu no Twitter a expulsão de quem cedesse ao governo. Só que a questão expulsão é, como eu já falei, né, meio complicado. De acordo com o ex-presidenciável, a tentativa de compra de votos por dinheiro de emendas ou ofertas mentirosas a estados e municípios ronda nesse momento até os partidos de oposição. O executivo acelerou em julho a liberação de emendas parlamentares em troca de votos a favor da reforma. O partido fechou questão em convenção realizada em março. A penalidade do processo disciplinar varia de advertência a desligamento. Apesar da chance de ser punida, a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, contrariou a legenda. É um voto que segue minhas convicções e tudo que estudei até aqui. Ser de esquerda não pode significar contra um projeto que de fato pode tornar o Brasil mais inclusivo e desenvolvido. Aonde que a Tabata Amaral tirou isso da cabeça? Que votar favorável à reforma da Previdência vai incluir mais as pessoas, vai desestimular, vai tirar direito da população. Essa que é a grande verdade. O sim que eu digo, continua ela, é a reforma, não ao governo nem ou a decisões partidárias, complementou ela. Mas, olha, a gente esperava uma menina tão nova, né? Já contrariando o partido dessa maneira. Olha, outros sete correligionários acompanharam a parlamentar Alex Santana, Flávio Nogueira, Gil
Cutrim, do PDT também, Jesus Sérgio, do PDT do Acre, Marlon Santos, do PDT do Rio Grande do Sul, Silvia Cristina, do PDT de Roraima e o subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Com 10 deputados, o PSOL também fechou questão contra a reforma, assim como o PCdoB, que tem 8 integrantes na Câmara. Ambas as bancadas votaram contra as mudanças nas regras de aposentadoria. A única integrante da rede, a deputada Joênia, da rede de Roraima, também votou contra a PEC. Candidata do partido ao Planalto em 2018, Marina Silva já havia criticado a reforma, especialmente devido à adoção da idade mínima dos 40 anos de contribuição no INSS para obter o maior valor do benefício. Olha, meus amigos, a reforma da Previdência, o que acabou com ela, que tirou o meu apoio, foi essa história de colocar a idade mínima. Cara, mesmo que você tenha todos os quesitos para você se aposentar, mesmo que você tenha até os 40 anos de contribuição, 40 anos, meus amigos, não é 40 dias. Mesmo assim, você não consegue se aposentar porque você não tem 65 anos se você for homem, ou você não tem 62 anos se for mulher. Olha, defendo desde 2010 a necessidade de uma reforma da Previdência. O desafio de enfrentar o equilíbrio fiscal é indiscutível, mas, obviamente, isso não pode ser feito às custas dos mais vulneráveis e da justiça social, disse após a apresentação da PEC em fevereiro, né? Isso o ponto de vista da Marina Silva. Olha, a PEC aprovada em primeiro turno no plenário da Câmara ainda precisa ser votada em segundo turno antes de seguir para o Senado, mas já passou a primeira vez, passa tranquilamente na segunda. De acordo com o texto aprovado, a idade mínima para aposentadoria nos setores públicos e privados passa a ser de 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres. No caso de professores, ficou estabelecido um mínimo de 60 anos para homens e 57 anos para mulheres. O tempo de contribuição mínimo é de 20 anos para homens e 15 para mulheres no setor privado, né? No público, o mínimo é de 25 anos para ambos. O texto também facilita alterações futuras nas regras da aposentadoria ao tirar da Constituição alguns dispositivos e permitir que elas sejam feitas por projeto de lei, que tem tramitação mais ágil. Esse quesito aqui é perigoso, meus amigos, é muito perigoso, porque você pode ficar fazendo, digamos assim, por projeto de lei, ficar mudando a Previdência direto, e de repente o Brasil se vê sem aposentadoria nenhum, né? Quem já começou a contribuir para a aposentadoria, seja no setor público ou privado, passará pela regra de transição. Isso significa que a idade mínima vai subir aos poucos, começa aos 61 anos para os homens e 56 anos para as mulheres. O ajuste será feito com um acréscimo anual de 6 meses. A expectativa do executivo com a reforma era economizar 1,236 trilhão em 10 anos. Após as modificações, o substitutivo reduziu o montante para 987,5 bilhões no mesmo período. O objetivo é conter o déficit previdenciário. Em 2018, o rombo foi de 264,4 bilhões, considerando o INSS, servidores públicos e militares, né? Ou seja, colocaram tudo no mesmo balaio, né? Todo mundo sabe que o regime próprio de previdência dos militares há tempo vem dando prejuízo, né? E o INSS e a CPI provou que não é bem assim do jeito que o governo lardeia. Olha, as mudanças para as Forças Armadas, contudo, ficaram de fora da PEC, são conteúdo de um projeto de lei complementar que será analisado pela Câmara no segundo semestre. Mas todo mundo viu, né, que será apenas uma reestruturação de carreira, nada mais do que isso. Não tem nada de reforma da Previdência para os militares. Quem vai pagar o pato, meus amigos? É eu, é você, somos nós, contribuintes da Previdência Social, ou seja, do regime próprio de Previdência Social, né, do INSS, somos nós, aqueles que vão se aposentar com 1 ou 2 salários mínimos, aqueles que já ganham fortuna por mês, ou que vão ganhar fortuna por mês, vão estar lá cheio de sua regalia, enquanto o povão pobre vai se aposentar só Deus sabe quando. Meus amigos e minhas amigas, o que vocês acham desses deputados de oposição votar contra o povo? Dá aí sua opinião, gente. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.